Boa noite a todos. Bem-vindos a esta reunião aqui de Mannheim, Alemanha, para a palestra Os Maias, a Bíblia e o Fim do Mundo. Meu nome é Olaf Schröer, eu sou responsável aqui por este grupo em Mannheim. E é um tema bem interessante sobre o qual vamos refletir esta noite. Eu posso garantir para vocês que vocês vão esta noite escutar algo novo. O tema, o fim do mundo, é um tema que está bem presente na mídia, nos livros, nos filmes. Eu dei uma pequena pesquisada na internet, nesse portal de venda de livros. E de uma só vez eu consegui 155 livros sobre esse assunto. 155 livros, também DVDs, são oferecidos sobre o tema O Fim do Mundo. Não consegui ler todos esses livros, mas eu penso que não é necessário ler todos esses livros para estar preparado para expor esse assunto. Mesmo assim, aqui estão alguns desses livros que existem por aí no mercado. Propõem cenários para o fim do mundo, esboços para o futuro, o último fim do mundo, morte que vem do espaço sideral, como o mundo vai acabar um dia. 2012, a autêntica mensagem dos Maias para a nova era. Fim do mundo 2012, uma documentação. O fim do mundo cada vez aparece outra vez. Manual para o fim do mundo. Fascinação Apocalipse. Mitos e teorias sobre o fim do mundo. 2012, ou Como eu aprendi a amar o fim do mundo. Manual para amantes do fim do mundo. É incrível ver como tudo isso existe. 2012, os Maias profetizam o fim do mundo? Pergunta. O segredo, o mistério do calendário Maia está solucionado. E 2012, este livro te salva do fim do mundo. Se não, garantimos o dinheiro de volta. Aí já vai ser tarde demais, né? Se o fim do mundo não pode ser sobrevivido. Isso é só para mostrar um pouco que o tema é muito atual hoje em dia. E é usado por muitos autores. E especialmente aqui aparece proeminentemente a data de 2012. Porque alguns creem, alguns pensam que neste ano, mais especificamente em 21 de dezembro desse ano de 2012, o mundo poderia chegar ao seu fim. Nessa noite eu tenho aqui 3 temas, 3 áreas que já estavam visíveis no próprio título dessa palestra. Primeiro vamos refletir um pouco sobre os Maias, quem são eles, o que eles creem, o que eles ensinam. Em segundo lugar, sobre o fim do mundo, que teorias existem sobre o fim do mundo. E em terceiro lugar, a profecia da Bíblia, porque eu creio que a Bíblia também tem algo a dizer sobre esse assunto. Bom, primeiro, então comecemos com os Maias. Vamos ao primeiro ponto. Quem são os Maias? Quem foram os Maias? Uma pergunta para vocês: quem de vocês aqui já esteve naquele lugar onde os Maias ainda vivem hoje? Era uma área que abrigava uma civilização ali nesses anos depois de Cristo. Na região onde hoje é o México, a Guatemala e o Belize. Na região onde hoje é o México, a península de Yucatán. É aqui onde está esse círculo vermelho aqui. América Central é isso. Era ali que vivia essa civilização e onde vivem até hoje os descendentes dos Maias. Eu confesso que eu também não estive ali ainda, mas deve ser bem interessante, porque ali se encontram muitos monumentos de significado histórico. O que era tão especial nos Maias? Uma característica especial deles era o cultivo do milho. Eles tinham milho como alimentação principal. A matemática deles era bem desenvolvida também. Eles tinham já nessa época conhecimentos de matemática que são admiráveis e que, em parte, chegam ao conhecimento que se tem hoje em dia de matemática. Eles tinham também um calendário altamente desenvolvido. Nós nos vamos aprofundar um pouco mais essa noite sobre esse calendário. Eles tinham também um peculiar sistema de escrita, a escrita maia. E nessa época, na América Central, não era tão óbvio que uma civilização tivesse um sistema de escrita. E também são características as pirâmides.
Aqui nós vemos uma pirâmide, tem características semelhantes das pirâmides do Egito. Tem alguns paralelos e conexões aqui entre as pirâmides dos maias e dos egípcios. E, na verdade, o que nos interessa dos maias é o seu calendário. Eles têm 3 calendários. Em primeiro lugar, eles têm um calendário chamado Tzolk'in. É um calendário ritual que é importante para as suas festas religiosas. Em segundo lugar, um calendário Ha'abi, calendário civil, um calendário solar. Tem 360 dias que eles usavam para a sua vida diária, para a agricultura, para que soubessem a ordem de plantio e colheita e tudo mais, esse ciclo anual. E eles tinham também um calendário de longo alcance, da chamada conta larga. E é esse terceiro calendário que, para nós, hoje à noite, é interessante. A saber, os maias criam, em todo calendário se tem que ter um ponto inicial, uma referência. Por exemplo, no nosso calendário, nós estamos no ano 2012. Por quê? Porque nós reconhecemos que são 2012 anos depois de Cristo. Alguém definiu, alguém estabeleceu que nessa data X, Jesus nasceu. Nós agora vivemos 2012 anos depois do nascimento de Jesus. Apesar de que se sabe hoje em dia que Jesus não nasceu no ano 0, mas antes do ano 0. Então, o calendário maia também tinha que ter um ponto de referência no qual iria começar a contagem anual. Aliás, cada um tem uma referência diferente. Os judeus também têm um ponto que eles tomam como referência. Os muçulmanos também têm ali baseado no seu profeta Maomé. E cada grande religião com isso tem números diferentes de anos. Mas uma grande parte do mundo hoje incorporou a contagem ocidental, ou seja, para facilitar a comunicação. Imagine vocês que se fazem negócios com os países da Ásia e eles poderiam então dizer, em 2015 nós vamos fornecer esse e esse material para vocês. E aí vai ver que no fim eles vão fornecer só 100 anos mais tarde. E os maias também têm o seu ponto zero, do qual eles começam a contar. Para eles, esse ponto zero é a criação do mundo. E seria em 13 de agosto de 3114 a.C., segundo a nossa contagem ocidental cristã. Se bem que isso não é bem seguro, que dia exatamente é esse? Eles têm um dia zero, é só contar para trás no calendário dos maias. Hoje, a maior parte dos especialistas na cultura maia estão de acordo que seria esse dia. E é dessa referência que eles calculam o seu calendário de conta larga. Aliás, aqui está uma imagem do calendário solar maia. Em todo lugar aparece, nos livros, que também na imagem introdutória desse sermão estava visível. Agora, como está construído esse calendário? Nós temos aqui no Ocidente um sistema de contagem decimal. Nós contamos até 9 e depois nós temos 2 dígitos. E aí temos 10, 10 mais 1 de novo, 10 mais 2 outra vez. Os maias, por sua vez, contam um pouco diferente. A saber, é como com os nossos meses. Nós também não contamos nossos meses até 10, mas até 12. Contém 12 meses. Por que 12 meses? Isso tem a ver com as fases da Lua. Quanto tempo a Lua necessita para girar uma vez ao redor da Terra. Mas, em todo caso, os maias têm uma outra forma de calcular. Eu aqui montei esta tabela. Eles têm 5 períodos de tempo diferentes. Eles têm aqui o Kin, o Uinal, Tum, Katum e Baktum. Então, o Kin é, por assim dizer, o nosso dia. Para eles, o ano é o Tum. Então, agora é o seguinte, o ano deles não tem 12 meses, mas eles têm 18 meses que compõem o ano. Cada mês tem 20 dias. Então, temos 18 meses, cada um tendo 20 dias. 18 vezes 20, 360 dias por ano. E tudo bem? 360 dias o ano. Kin é um dia. Então, 20 Kins formam um Uinal. Um mês, diríamos nós. E 18 Uinais são um Tum.
Um Tum contém 360 Qins ou 360 dias. Só na questão dos meses nós temos 18 meses e não 20. Por quê? Para que se possa alcançar 360. Para que não se termine um ano com 420, sei lá, dias. Aí não daria certo, não fecharia o calendário. Porque eles sabiam a duração exata de um ano. Eles sabiam que era 365, alguma coisa, mas eles escolheram ter esse número 360 como um ano. Fechava melhor tudo. Aliás, o nosso calendário do Ocidente antigo, chamado calendário juliano, era parecido com esse. Então, eles reduziram o número de meses para 18, para que um ano continue tendo 360 dias ou 15. Então, nós temos a próxima unidade, 20 tuns. 20 anos formam um Katum. Então, um Katum contém 7.200 dias. Ou, segundo o nosso cálculo, mais ou menos 20 anos. E a unidade acima disso, nós temos aqui o Baktum. São 20 Katuns que formam um Baktum. Baktum é a maior unidade dos maias nesse calendário, que contém mais ou menos 400 anos e 144 mil dias. Quer dizer, um Baktum contém 144 mil dias. E agora também, outra coisa, os maias tinham o número 13 como um número importante, com o qual eles calculavam quase tudo. E os maias creem que todo mundo não foi criado num certo dia, a partir do qual todo mundo funciona, e um certo dia vai chegar ao fim, mas eles creem que existe um ciclo eterno, que nós constantemente desaparecemos e reaparecemos. E isso vai continuar por toda a eternidade. Então, nós temos aqui o calendário maia, e eles dizem que um ciclo que é importante para a situação terrenal, contém 13 Baktuns. 13 Baktuns. Quer dizer, isso são... Quantos dias são isso? Quantos anos seriam isso? Um Baktum são 400 anos, vezes 13, seriam 5.500 aproximadamente. 5.500 anos, esse grande ciclo. Agora, a conversão, vocês escrevem a data com números. Vamos ter um exemplo aqui. O dia da morte de um dos chefões dele, Pakal I de Palenque, ele morreu no 9 do 12 do 11 do 5 do 18. Mas o que é isso agora? Para eles é bem claro, bem simples, que dia é esse? Para nós não, porque nós não conhecemos esse calendário. Nós, com a nossa contagem, diríamos 28 de agosto do ano 683. Com essa data, saberíamos certinho quando foi, não é? Seria mais ou menos há 1.400 anos, mais ou menos. Eles conseguem interpretar esse número inferior aqui tão rapidamente como nós conseguimos o número superior aí em cima. Então, nós temos 9 Baktuns. O primeiro número são os Baktuns. 9 Baktuns seriam 9 vezes 144 mil. Então, 1.296.000 dias. Então, seguem 12 Katuns. Seriam 12 vezes 7.200 dias. Então, 86.400 dias. Então, eles têm 11 Tuns, 11 vezes 360. 5 Winal e 18 Qins são 18 dias. Tudo junto forma uma soma de 1.386.478 dias desde a criação. Para nós, para nossa contagem, 28 de agosto de 683. Tão simples é isso. É só ter a chave com a qual eles calculam o calendário deles. É a forma deles calcularem. Aliás, eles são bem exatos na contagem do tempo, no calendário. É admiravelmente exata a contagem. Como eles precisavam o seu tempo, as suas estações. Então, eles também tinham, como nós, anos bissextos, eles também tinham. Calculavam isso e o determinavam com precisão. Então, agora, claro, a grande pergunta é: o que esta contagem, esse sistema, esse calendário tem a ver com o dia 21 de dezembro de 2012? Bastante. A saber, é o seguinte. Para eles, um grande ciclo dura 13 ciclos Baktum. Então, a data é zerada. Então, esse grande ciclo, esse ciclo global,
chega a seu fim. E isso acontece a cada 1.872.000 dias, ou mais ou menos 5.128 anos. Depois desse tempo, um grande ciclo chega ao seu fim. Então, vem um novo ciclo. E agora você já sabe a resposta? Se pegamos esses 1.872.000 dias, desde o dia em que eles creem que foi a criação do mundo, qual dia nós chegamos? Chegamos ao dia 21/12/2012. Essa é a razão porque muitos dizem que essa data é uma data importante. Para os maias, de fato, é uma data especial. Eles dizem que a criação desse ciclo no qual estamos aconteceu em 13 de agosto de 3114 a.C. e agora é muito fácil calcular, simplesmente somar essa quantidade de dias de um grande ciclo e chegamos a essa data de 2012. Então, a segunda grande pergunta é, quando chegamos a essa data no qual o calendário maia vai se zerar, que significado prático tem isso? Alguns dizem, bom, um ciclo isso, e como os maias sempre pensam em ciclos, ou seja, início, fim e um reinício. Então, eles têm nessa data a criação do mundo, e aí temos o fim do ciclo. É o contrário da criação. Então, eles dizem, 21 de dezembro de 2012, o mundo vai acabar. E, na verdade, não vai ser um fim absoluto, mas vai ter um reinício. Ninguém sabe quanto tempo depois, talvez algumas centenas de anos, depois dos quais um novo mundo será criado, ou mesmo será recriado. Então, como vai continuar, geralmente não está escrito nesses livros, mas já outros dizem, bom, isso não é nada mais do que, no nosso calendário, uma mudança de um ano, de um século. Bom, na verdade, não é bem assim como na nossa mudança de ano, porque eles também tinham seus anos que terminavam. Para eles, é verdade que é um ciclo, uma coisa especial, é mais do que uma contagem de um tempo. E, na verdade, existem poucas predições nesses livros o que vai acontecer. Há 60 anos se encontrou alguma coisa no México enquanto se construía uma autopista. Então se descobriu uma coisa em escavações, antigas profecias, predições, se referindo à data em que esse ciclo de 13 Bactuns vai chegar ao seu fim, em que vai ser zerado o calendário, que nesse dia, nesse tempo, no dia 21 de dezembro de 2012, a divindade Bolon Yokteku deveria voltar a essa terra. Não estão escritos mais detalhes do que isso. Cada um pode calcular e especular o que então iria acontecer quando esse deus Bolon Yokte regressar a essa terra. É interessante, e isso que nós mostramos até agora são simples fatos. Calendário maia, o transfundo, esses ciclos, de que 21 de dezembro de 2012 esse grande ciclo vai chegar ao seu fim, isso são tudo fatos. A grande pergunta agora é como interpretamos esses fatos. E aqui as opiniões divergem muito. Alguns dizem no extremo, fim do mundo, outros dizem no outro, nada vai acontecer. Eu penso, por outro lado, eu me pergunto se os maias, que não conheciam o panorama ocidental, cristão, bíblico que nós temos, se eles tinham a capacidade de fazer profecias, predições que realmente aconteciam. Porque, na verdade, todo o seu calendário não tem nenhuma profecia. É simplesmente um eterno vai e vem desse ciclo da vida. É interessante e isso chama ao plano muitas pessoas com teorias de conspiração, que nesse dia aconteceria outra coisa além disso. A saber, nesse dia 21 de dezembro de 2012, a Terra e o Sol estariam ou estarão em conjunção ao centro da Via Láctea, estariam alinhados ao centro da Via Láctea. E este evento no espaço sideral acontece somente a cada 25.800 anos. Uma vez a cada 25.800 anos. É algo bem especial, de certo. Se isso teria uma influência sobre a nossa Terra, ninguém sabe.
Provavelmente não. Alguns pensam, bom, a Lua também tem influência sobre a nossa Terra. Por exemplo, quando se refere às marés, existem certas reações aqui na Terra ao posicionamento da Lua. Pode ser de acordo com a posição do Sol e da Lua, que às vezes a maré pode ser mais forte. Agora, se o centro da Via Láctea também exerce forças gravitacionais sobre a nossa Terra, eu chego a duvidar. É por isso que eu concluo que provavelmente não vai acontecer nada nessa data. Mas outros dizem, não, vai acontecer sim, pode acontecer terremotos, tsunamis e até erupções de vulcões. É possível que isso tenha alguma relação com o calendário maia. Isso até aqui é o que se diz sobre os maias e que se pode dizer sobre a civilização maia. Agora, quando olharmos tudo isso de uma forma imparcial, se chega à conclusão que realmente nesta data, 21 de dezembro de 2012, um certo ciclo chegará ao seu fim. Agora, o que vai acontecer e como eles imaginam esse seu Deus, o regresso desse Deus a essa terra, o significado desse suposto regresso do Deus maia a essa terra não está registrado em nenhum documento maia e em nenhuma fonte histórica segura. E por isso é bem difícil chegar a conclusões aqui. E é difícil concluir que haverá um fim do mundo, especialmente com a concepção nossa ocidental do fim do mundo. E fato é também que muitas pessoas da área do esoterismo, que tem a ver com a astrologia, usam ou abusam dessa data e projetam, então, alguma coisa nesse cenário. Mas o que é interessante que eu percebi, que apesar de que a cultura, a mente maia esteja a anos-luz de nossa cultura, porque os cristãos têm um pensamento linear, início, meio e fim, e os maias têm essa concepção de ciclos, mas que existem certos paralelos entre as duas culturas. Alguns paralelos que são bem interessantes e que mostram que os dois podem estar nem tão longe como esperávamos. Eu anotei aqui 4 paralelos que eu encontrei, que eu descobri nesse estudo sobre a cultura maia e da minha compreensão da Bíblia. Eles creem que a criação do mundo como ele existe hoje aconteceu no ano 3114 a.C. em nossa contagem. E a Bíblia mostra e indica uma data aproximada de 4000 a.C. para a criação do mundo. Quando se calcula, quando se compara e se soma as genealogias e se calcula para trás, se chega a essa data, mais ou menos. Em segundo lugar, eles falam de uma assim chamada inundação, dilúvio universal que existiu um certo tempo depois da criação. Também a Bíblia fala de um dilúvio universal, quer dizer, em todo mundo, que aconteceu mais ou menos 2500 a.C. Próximo paralelo, eles falam que esse tal de Deus Bolon Yokche regressará a essa terra nessa data de 2012. A Bíblia fala, por sua vez, que haverá um regresso de Jesus. Nenhuma data está registrada na Bíblia, mas algum tempo no futuro próximo. E, em quarto lugar, eles creem que haverá uma nova criação, de que este mundo velho irá terminar, o ciclo se fecha, vai haver uma nova criação, um novo ciclo. A Bíblia também fala de uma recriação, não no sentido cíclico, mas mais no conceito linear. Mas, em todo caso, é uma recriação que acontecerá 1000 anos após o regresso de Jesus, conforme diz a Bíblia, em Apocalipse, isso vai acontecer. Daí temos alguns paralelos que são bem interessantes entre os maias e a Bíblia. Muito bem, isso agora foi um pouco o transfundo dos maias. O que eles dizem, o que o seu calendário diz sobre o dia 21 de dezembro de 2012. Vamos ao segundo ponto, teorias de fim do mundo. Não é só desde o momento em que se estudou essas hipóteses maias que se especula e se crê em um fim do mundo como conhecemos agora. Mas então, de que maneiras o mundo poderia acabar? Que eventos as pessoas que creem no fim do mundo temem que poderiam acontecer, que dariam fim
a esse mundo. E agora, só com esse tema, você poderia fazer toda uma série de palestras. Mas eu anotei aqui alguns tópicos. Por exemplo, armas de destruição em massa. Isso surgiu especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando tivemos ali a Guerra Fria. Nessa época, os Estados Unidos e a União Soviética, que hoje é maiormente a Rússia, fabricaram e armazenaram tantas bombas atômicas, armas nucleares, que se diz que se poderia destruir o mundo inteiro 20 vezes. Tanta bomba que tem. E se realmente tivesse eclodido uma guerra atômica, a humanidade teria dado um fim a si mesma. Ou seja, seria possível com armas de destruição em massa, ou seja, armas atômicas, biológicas, químicas. Por pestes, pandemias. Já tivemos pestes nesses últimos 1000 anos, milênios. A peste negra, a cólera, que levou 1/3 da Europa, por exemplo, à morte. E se teme que possa regressar alguma dessas pestes ou surgir uma nova que poderia ser problemático para o ser humano. Destruição do meio ambiente, aquecimento global. No momento, um tema bem discutido, porque os próprios especialistas não estão em acordo do porquê do aquecimento global que se está constatando. Se pode perceber que existe um aquecimento global, mas se o efeito estufa, o gás carbônico é quem provoca esse aquecimento, ou se é esse aquecimento que está desencadeando maiores quantias de gás carbônico na atmosfera, isso não se sabe com segurança ainda. Poderia ser essa a segunda hipótese, sem problemas. Então, tudo isso é um campo ainda que não está bem definido. Mas a destruição do meio ambiente, isso sim podemos ver. A exploração não sustentável desse planeta é evidente. Pela erupção de um vulcão, poderia existir um fim do mundo. A erupção de um vulcão gigante poderia lançar tanta partícula, tanta cinza na atmosfera terrestre que o Sol se escureceria, que poderia haver uma nova era glacial, que nenhuma planta sobreviveria, as plantas morreriam por falta de luz solar, sem plantas os animais e finalmente também toda a cadeia alimentar até o homem morreria. O que também se ouve nesses círculos, o que se teme é a colisão de um astro com a Terra, a queda de um meteorito. Se vocês imaginam que um corpo celeste do tamanho de talvez nossa Lua se colidir com a nossa Terra e a velocidade de colisão for suficientemente grande, poderia acontecer que a crosta terrestre se abriria e que assim a vida nesse mundo chegaria ao seu fim. Já o que outros cientistas temem é que o nosso sistema galáctico, a Via Láctea, se irá cruzar com outra galáxia de Andrômeda. Então dizem que quando isso acontecer, é que haveria campos gravitacionais muito diferentes e que provavelmente haveria colisões de corpos celestes. Então, um aumento na atividade solar. Sabemos que o nosso Sol, com o tempo, tem se tornado mais e mais ativo. Também se constata que outros sóis, outras estrelas, também têm essa atividade de expansão física e aumento de atividade, e aumento de intensidade. Assim também o nosso Sol, porque o nosso Sol, na verdade, é uma estrela, só que de perto. E se teme que o Sol possa se tornar tão grande e emitir radiação de uma forma tão intensa que a vida sobre essa Terra se torne impossível. E mais tarde aconteceria de que o Sol ficaria em tamanho tão grande que englobaria a Terra ou atrairia a Terra para o seu campo gravitacional. Mas isso também se teme que vai acontecer só daqui milhões ou bilhões de anos. Temos algum tempo até aí. E existe o medo de um fim do mundo motivado por diversas crenças religiosas no mundo. Em quase todas as grandes religiões, nós temos o fim do mundo em alguma parte, encontramos ali. A revista alemã Geo, de fevereiro de 2012, ali está intitulada, afinal, quando é o fim do mundo? Esse tema está em todo lugar, todo mundo está falando sobre isso. E esta revista afirma que mais ou menos 1 bilhão de anos o Sol vai se expandir e absorver a Terra. E eles já nos disseram o que devemos fazer aí? E a revista já deu instruções aqui para todo caso. O que se deve fazer quando isso acontecer? Tem que se sair de uma espaçonave aqui da Terra e se tem que viajar para um outro lugar, para um outro planeta onde seja possível a vida. Esta é a solução para que a humanidade possa sobreviver. Mas como vai durar um pouquinho de tempo mais, nós não precisamos nos preocupar agora com isso.
em desenvolver uma espaçonave e toda a humanidade indo viajando junto em direção ao espaço sideral. Aliás, também existe o assim chamado relógio do juízo final, sabiam? Já ouviram falar? É bem conhecido, está na Wikipédia. Esse relógio começou em 1947. E esse relógio sempre mostra quantos minutos para as 12 são em cada ano. E relacionado com a ameaça nuclear. Em 1945, aconteceu a explosão das 2 bombas lá no Japão, atômicas. Então, 2 anos mais tarde, se criou esse conceito de relógio para que a humanidade estivesse de sobreaviso. E se calibrou esse relógio para ele estar indicando 7 minutos para as 12, segundo o grau da ameaça que existia nesse ano de uma destruição do mundo por uma guerra nuclear. No momento, esse relógio indica 5 minutos para as 12. Em 1949, esse relógio chegou a indicar 3 para as meia-noite. Em 53, 2 minutos para meia-noite. Em 1960, a tensão mundial se aliviou um pouco, então subiu para 7 minutos para as 12. De acordo com os eventos mundiais que aconteciam. De acordo com a tensão aqui nessa época da Guerra Fria, especialmente. Em 63, às 12 para as 12. Em 68, de novo, voltou para 7 para meia-noite. Segundo o que acontecia no cenário político mundial. Em 90, então, tivemos o alívio, a queda da União Soviética, e o relógio voltou para as 17 para meia-noite. Porém, aqui a tensão voltou a crescer porque se dizia que os russos tinham certas armas nucleares que tinham desaparecido e que talvez terroristas poderiam estar em domínio dessas armas. Por isso, o relógio desde 91 voltou a chegar mais perto da meia-noite. Um certo alívio com Obama ali em 2010, mas agora está às 5 para meia-noite. Aliás, faz alguns anos, eu penso que 5 ou 6 anos, não se fala só do perigo da destruição mundial por uma guerra nuclear, atômica, mas também se inclui nesse conceito do relógio o perigo da destruição mundial por alguma catástrofe ecológica, aquecimento global e tudo isso. Então, temos esses 2 aspectos faz alguns anos. No momento, o relógio subiu um pouco porque o Irã está, pelo que tudo indica, desenvolvendo uma bomba atômica. Porque se o país do Irã, que fala tanto em violência e em possível ataque a Israel, tem uma bomba atômica, não se sabe bem o potencial de destruição do mundo por uma guerra nuclear aumentou as suas chances. Aliás, nós sempre tivemos profetas, por assim dizer, sobre o fim do mundo, que em algum lugar, em algum tempo, profetizaram o fim do mundo. Poderíamos encontrar centenas deles na história. Eu só enumerei 2 aqui. Nós temos aqui o apresentador de rádio e TV americano Harold Camping. Ele previu o fim do mundo para 21 de outubro de 2011. Ele fez essa profecia em 1994. Mas, naturalmente, o fim do mundo não veio. E é interessante ver a euforia, o pânico das pessoas antes dessa data e depois não acontece mais nada. Também o famoso Nostradamus fez profecias com respeito ao fim do mundo. A sua predição foi para o ano 3797. Apesar de que eu não confio nisso, porque Nostradamus era um astrólogo. E a meus olhos isto não é confiável. Tem muitas profecias que ele fez e que não se cumpriram. A maior parte do que ele falou é tão esponjoso, tão abstrato, que se pode ver tudo, se pode colocar tudo ali dentro dessa profecia. Por causa dessas euforias e, especialmente com respeito ao ano 2012, tivemos vários filmes recentemente sobre o fim do mundo, que tinham esse ano de 2012 no centro e também o fim do mundo, ou a ameaça do mundo. O filme Apocalipse Now foi feito em 1979, um filme anti-guerra. Ou o filme de 92, Armageddon, um filme de catástrofes. Ou o filme O Dia Depois de Amanhã, 2004, também um filme de catástrofes. E também um filme chamado 2012, foi feito no ano de 2009.
Aliás, é nesse filme que temos a descrição mais detalhada de que é por causa da profecia dos maias que existe essa expectativa. E quanto mais essa data se aproxima no filme, maior é a atividade para tentar prevenir a catástrofe global. Se vai lá junto aos maias, onde eles costumavam fazer sacrifícios humanos, e certos especialistas entram em contato com os maias, e também se faz sacrifício humano para pacificar os deuses, e assim a data passa sem maiores consequências. Naturalmente, Hollywood tenta fazer filmes desse tema com tanto interesse, porque isso toca as pessoas e é um alimento ideal para a indústria cinematográfica. Ok, vamos dar uma olhada agora o que as diferentes religiões no mundo pensam sobre o fim do mundo. Usando o critério da contagem de tempo, nós temos dois tipos de religiões mundiais. Primeiro, nós temos religiões mundiais que têm um eixo linear de tempo. O tempo é linear, a história tem início, meio e fim. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essas três religiões são bem parecidas em sua estrutura. Aliás, também na questão de Deus, que existe um Deus, só existe um Deus, tem uma personalidade com a qual se pode comunicar, tem inteligência. Essas três religiões têm isso em comum. E também que eles creem que houve uma criação. Antes da criação não havia nada. Em todo caso, não havia vida na forma em que temos agora. Então, a vida teve um início. Ela está correndo agora aqui no mundo, a vida. Em algum tempo no futuro haverá um juízo e no final haverá um paraíso. Uma vida eterna. E aqueles que creram em Deus terão esse paraíso, e aqueles que não creram em Deus não irão a esse paraíso. E cada pessoa tem em suas mãos o destino de sua vida. Isso as três grandes religiões têm em comum. Com isso, eles têm um modelo de tempo linear, quer dizer, temos aqui um começo, um início e um fim. E depois, claro que há um novo início, mas já é uma outra fase. As outras religiões mundiais se diferenciam fundamentalmente dessas primeiras. Elas têm um pensamento cíclico, especialmente hinduísmo, budismo, taoísmo e as religiões orientais. Eles creem que existe um certo ciclo cósmico infinito que nunca vai ter o fim, que nunca chega ao seu fim, sempre se repete. E se repete. Não houve um início, na verdade, houve um início do tempo atual, dizem eles, da forma como nós vivemos agora. Mas antes disso, houve uma outra terra com outras pessoas que viviam aqui. O conceito da reencarnação é prominente aí também. Ou seja, nós estamos num ciclo imenso, universal, e estamos aí em algum lugar inseridos nesse ciclo. Então, como eu disse, temos essa questão da alma se reencarnar, nasce em outro ser vivente. Assim como o dia e a noite se revezam, assim também o bem e o mal nessa terra se revezam. Temos aí o dia representando o bem e a noite o mal. Isso vai se revezar constantemente, assim como o dia e a noite. Um ciclo sem fim. E também eles partem do pressuposto de que não existe um Deus pessoal. Pode haver uma divindade, mas essa divindade é mais um princípio, algo como nirvana, algo abstrato, mas não um Deus pessoal com o qual se pode comunicar, inteligente, que nos tenha criado ou nesse sentido. Então temos aqui essa diferença entre o modelo de tempo linear e o modelo cíclico. Então comecemos com o judaísmo e o islamismo. O cristianismo virá no fim. O judaísmo. Os judeus creem, como eu já disse, que o mundo foi criado. O Antigo Testamento é o livro que os judeus têm como a sua base. Eles creem que o mundo foi criado por Deus. E quando eles pensam no futuro, eles têm a esperança de que venha logo o Messias. Que quando ele vier, ele vai endireitar tudo. Vai erigir um tipo de um reino de paz. Nós conhecemos que Jesus nasceu no meio do judaísmo, e quando damos uma olhada na literatura judaica, então reconhecemos que as profecias nela contidas caem como luva
sobre a vida de Jesus, ou seja, Jesus se encaixa perfeitamente nas profecias do judaísmo. Mas os judeus não quiseram reconhecer a Jesus, a maior parte deles, por isso que os judeus ainda esperam hoje pelo seu Messias. É interessante ver que em todas as religiões mundiais existe a espera por um Messias, um libertador. Todos esperam por alguma divindade, alguém que venha para possibilitar uma vida melhor sobre essa terra, para modificar alguma coisa nessa terra. Eles creem também que um Messias virá e que vai transformar os judeus de volta a um povo grande. O fim do mundo para eles tem dois lados. Em primeiro lugar, a destruição dos gentios e também o erguimento de um reino de paz. Existem muitas profecias aqui no Antigo Testamento que indicam esses dois aspectos realmente. Eu aqui apresento dois textos do Antigo Testamento, Jeremias 4, 23 a 26, ali está escrito: Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Os judeus aqui têm a expectativa, então, de que no final dos tempos, Deus execute um juízo e simplesmente aniquila os gentios, aqueles que não são judeus. Tem vários versículos nos profetas que falam sobre isso, também Ezequiel, que no final tudo será destruído. E eles creem também que o Messias vai erigir um reino, e as pessoas vivas, então, que creram nele, estarão nesse reino. Uma citação de Isaías 11, versículos 6 e 7. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Quer dizer, eles esperam um reino de paz que virá. Isso, como eu disse, tem dois aspectos. Esse mundo chegará a um fim, quer dizer que os gentios irão morrer, irão ser exterminados. E que Deus vai erigir um reino de paz que não passará. O Messias que virá. Eles creem que esse reino de paz será nesta terra. É interessante também que quase todas as religiões esperam um reino de paz aqui nesta terra. Vamos dar uma olhada no islamismo. No islamismo temos estruturas parecidas. Como no judaísmo, os islamistas ou maometanos creem que o mundo foi criado por Deus. E é interessante que o islamismo se concentra muito nesse tema do tempo do fim. Sobre isso que virá, sobre o fim do mundo. 20% do Corão falam de alguma forma sobre o tempo do fim. Do juízo, do fim dos tempos, do fim do mundo. Aparece muito a expressão a hora. A hora virá, na hora acontecerá isso e aquilo. A hora é um símbolo para eles do fim do mundo, do juízo final. A hora em que Deus exerce juízo sobre o mundo. Para eles isso tem a ver com a volta de Jesus. É interessante, os islamistas também creem que Jesus regressará. Eles também creem em Jesus Cristo. Não como Salvador, mas como profeta. Ele voltará a este mundo e aqui erigirá um reino de paz. E os ímpios serão destruídos quando ele voltar. E eles também creem que Deus então vai realizar uma nova criação e que os mortos irão ressuscitar e ter uma vida eterna. É interessante também ver que o Corão diz quando isso acontecerá. Não exatamente a data, mas eles mencionam sinais que vão preceder este grande evento. E esses sinais são interessantes. São parecidos aos sinais que nós encontramos na Bíblia.
Eu me pergunto se aqui houve algum tipo de plágio, porque a Bíblia foi concluída bem antes do Corão. Mas temos alguns sinais diferentes. Alguns são iguais, outros são diferentes. Eu cito alguns aqui. Sinais dos tempos segundo o islamismo. Guerra, terror e violência são parecidos dos sinais que a Bíblia menciona para o tempo do fim. Outro sinal é que a fé se reduz a um ritual, que ela é reduzida a uma mera confissão exterior, ou seja, que eles também, os islamistas, se tornarão mais seculares, que não vão mais levar tão a sério o Corão, a religião, a fé, e que a prática da religião não virá do coração, mas será algo exterior. Em terceiro lugar, eles creem que o islamismo se irá dividir em 73 seitas, ou seja, muitas divisões, apesar de que hoje nós já temos algumas divisões, mas que isso vai aumentar em grande proporção. É um sinal no tempo do fim. Então eles creem que um anticristo irá aparecer e seduzir a humanidade. Ele seduz ao mundanismo, a se apartar de Deus, à secularização, ao materialismo, que as pessoas se apeguem às suas posses e não mais a Deus. E no outro polo apareceria esse libertador, o Salvador Mahdi, que vai conduzir as pessoas de volta ao Deus verdadeiro, a Allah. E então vem como clímax, como ponto culminante, Jesus Cristo. Jesus regressa e erige aqui nessa terra o seu reino. Aliás, ele regressará não como cristão, nem como judeu, mas, claro, como muçulmano. É o Cristo muçulmano que regressará, porque eles creem que Jesus foi um profeta e que ele trará reavivamento entre os muçulmanos. Eles creem que é o seguinte: na linha do tempo nós temos primeiro os judeus, depois os cristãos e por último os muçulmanos. Os judeus primeiro conheceram o Deus verdadeiro no Antigo Testamento, está escrito. Então foi agregado o Novo Testamento, Jesus Cristo, o profeta que trouxe novas verdades, ou pelo menos nova luz. Ou seja, Deus se revelou um pouco mais aí com Jesus. Então vem o terceiro nível do conhecimento, Maomé. Então o islamismo representaria um nível superior da revelação de Deus à humanidade. Por isso que eles creem que o islamismo é um cristianismo mais desenvolvido ainda. Mas eles aceitam o Antigo e o Novo Testamento e a Jesus como profeta, mas, claro, não aceitam tudo disso. E é por isso que eles têm a Jesus aqui, que aparecerá como o Salvador dos muçulmanos, que vai erguer aqui nessa terra um reino de paz. Muito bem, isso sobre as duas grandes religiões de contagem de tempo linear. O judaísmo e o islamismo, o que eles creem sobre o tempo do fim e o que eles esperam. Agora, vamos dar uma olhada nas religiões de tempo cíclico. Comecemos com o hinduísmo. Os hinduístas creem, como já disse, que o tempo é um eterno ciclo, sem começo e sem fim. Como aqui nesta imagem, é um círculo que sempre está aí girando e nunca termina. Existem aí certos setores nesse círculo, mas que são bem amplos, grandes, compridos. Cada um desses ciclos é composto de 4 idades, que têm ordens vitais decrescentes, os chamados Yuga. Yugas são esses ciclos. Então, primeiro aqui temos o Satya Yuga, depois temos o Treta Yuga, depois temos esse laranja e no final, lá embaixo, o Kali Yuga. E nós estamos agora, dizem eles, nesse último, o pior deles, o Kali Yuga. E depois desta idade, dizem eles, o mundo irá ser destruído por fogo. E aí tudo vai chegar ao seu fim, o fim do mundo. Mas vai continuar, porque eles dizem sempre chega um fim do mundo, por assim dizer, e uma nova criação. Fim do mundo, uma nova criação. E em geral, uma passagem desse ciclo demora para eles, quem sabe, 1 milhão de anos, 1,5 milhão de anos, para que um ciclo seja completado. Por isso que para eles é tão fácil afirmar isto, porque ninguém pode provar o contrário. Ninguém pode dizer, mas faz 2 milhões de anos não era assim, assado. Ninguém pode provar isso, não é? Extensões de tempo tão grandes, qualquer argumento é inútil.
Ou você crê ou você não crê. Então nós temos aqui embaixo nesse pior Yuga. Aliás, eles dizem que no melhor, aqui em cima, esse amarelo, os homens chegam a ter idades de 4.000 anos. Um ser humano pode chegar a 4.000 anos de idade. E no segundo Yuga só restam 75% da vitalidade original do ser humano. Ele chega a alcançar 3.000 anos de idade. E no terceiro só a metade da vitalidade original do ser humano está aí, sobrando, disponível, e o ser humano chega a viver 2.000 anos. E no último só há 1.000 anos, e agora nesse interim ficou tão degradado que só chega no máximo a 100, e eles predizem que isso vai continuar essa tendência até descer ao nível de 20 anos de idade máxima que o ser humano vai atingir. E quando esse nível estiver sido atingido, que os homens só vão viver 20 anos, então vai chegar aí o fim desse Yuga e a destruição do mundo. Porque aí o ser humano se degradou tanto, se corrompeu tanto, se apegou tanto à matéria, à substância, e aí faz-se necessário um corte, um fim. E depois de muitos ciclos, depois de 795 bilhões de anos, chegamos à liquidação total desse mundo. Que depois de muitos ciclos e ciclo e outra vez ciclo, vai chegar uma hora depois de 795 bilhões de anos que vai chegar tudo ao seu fim. Que Deus vai fechar o seu olho. Quando Deus abre o olho, começa esses ciclos, e quando Ele fecha, eles terminam. Não existem mais esses ciclos. Mas aí Deus pode reabrir o seu olho e recomeçam esses ciclos até que Deus feche esse olho de novo. Então é um período que ainda transcende a todos esses ciclos. Em outras palavras, nunca termina. A vida sempre continua. Nós, com a cosmovisão bíblica do mundo, estranhamos esse conceito. O budismo também tem uma contagem de tempo cíclica, se baseia no conceito de formação, existência, perecimento e da não existência de mundos. Assim como os hinduístas, eles creem que esse mundo chegará ao seu fim, aí por algum tempo é nada, e aí vem um novo mundo. E esse mundo vai durar um certo tempo, chega ao seu fim outra vez, e assim por diante. Mas eles dizem que nesses ciclos, o Buda tem uma função proeminente. Já existiram diversos Budas, em ciclos anteriores que já estão há centenas de milhões de anos atrás, e o sétimo Buda é o Buda histórico. E eles esperam nesse momento o oitavo Buda. Aliás, Buda significa alguém que traz iluminação. E para eles, Deus não é uma pessoa, mas somente uma força, um princípio. E eles creem que Buda é alguém que traz revelação, luz desse Deus, é um transmissor e que os chega mais perto a Deus, que comunica conhecimento desse princípio eterno à humanidade e assim enobrece as pessoas. Eles dizem que o oitavo Buda será o Maitreya e eles também o esperam no futuro. Aliás, eles dizem que o Maitreya já esteve aqui sobre essa terra. Mais ou menos no ano 1000 depois de Cristo, ele já estava aqui sobre essa terra como se fosse um monge itinerante. E quando ele morreu, foi que se revelou que ele era, na verdade, o Maitreya. Aliás, essas pessoas vestidas assim de uma forma diferente representam ou lembram esse Maitreya que esteve aqui sobre essa terra. Aliás, esses Budas que nós vemos aí, essas estátuas, representam este Maitreya, que andava perambulando, pregando, as figuras nessa posição característica do Buda. E eles creem que quando esse oitavo Buda aparecer, ou reaparecer, como eles creem na reencarnação, que cada ser humano pode renascer, então quando esse Buda se vai reencarnar, voltar a essa terra, ele vai erigir um reino de paz de 1000 anos. E esse será um reino melhor. Ele vai erigir um reino de paz de 1000 anos. É interessante ver que todas essas religiões que nós já vimos até agora, judaísmo, islamismo, hinduísmo e budismo, esperam um libertador. O Messias, que sem problema poderia estar aparecendo a cada momento. E eu me pergunto se alguém não vai aproveitar, abusar dessa situação em comum. E que diga, eu sou esse Maitreya dos budistas,
Eu sou o Messias dos judeus, eu sou o Cristo dos muçulmanos, o Jesus dos cristãos, que todos esperam. E com isso, reunifica todas as religiões. Todos esperaram o mesmo e agora eu estou aqui. Um cenário que seria sem problemas possível para, de alguma forma, unir essas religiões. Isso um pouco é o transfundo disso que os maias disseram, o calendário maia. Em segundo lugar, que teorias existem sobre o fim do mundo e como cada religião interpreta essas teorias, e como essas teorias estão presentes em cada religião maior desse mundo. Mas agora vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Porque a grande pergunta é, onde podemos encontrar fontes confiáveis sobre o futuro? Se cada religião diz uma coisa diferente, uma crê desse jeito, a outra do outro jeito, onde podemos encontrar certeza sobre o que realmente virá? Quem pode prever o futuro? Nós, seres humanos, não podemos prever o futuro, não é verdade? Se os seres humanos conseguissem prever o futuro, então não teríamos mais que participar de loterias ou de apostas, porque cada um já pode conhecer o que vai acontecer. Mas não se sabe o futuro. Podemos estimar, fazer previsões, fazer estimativas, mas não realmente conhecer o futuro. Por isso que eu estou convencido, o ser humano por si mesmo não pode saber o que acontecerá. E todos esses modelos que nós vimos aqui antes se contradizem frontalmente em questões fundamentais. Eu estou convencido de que a Bíblia é uma resposta. Você tem uma Bíblia? Já leu a Bíblia? Eu penso que nós temos aqui respostas para o mundo atual, para que saibamos o porquê que estamos da forma que estamos, de onde vem a vida, qual é o significado, o sentido da vida, como é Deus. Por que eu creio que a Bíblia é o livro que tem respostas? Por que não o Corão? Por que não os escritos dos budistas, dos hinduístas? É muito simples. Na Bíblia nós temos profecias, predições que já se cumpriram, que realmente aconteceu da forma que foi predita. Temos predições que podemos comprovar arqueologicamente que foram feitas realmente há, por exemplo, 2.500 anos atrás. Então podemos conferir com a história o que aconteceu nesses últimos 2.500 anos e o que não aconteceu. Aliás, você pode fazer isso com todas as predições. E eu já analisei profecias de outros profetas, por assim dizer, de Nostradamus, e li elas e comparei com a história, e eis que a maior parte não se cumpriu. Se pode conferir isso na Bíblia, o que os profetas disseram, o que já se cumpriu, e quando se pode realmente conferir o que de fato aconteceu, de uma forma objetiva, ao ponto, em livros de história, em enciclopédias. Então isso alimenta a fé de que as profecias que ainda não se cumpriram também se cumprirão. Faz sentido? Aliás, muitas predições que a Bíblia faz são parecidas a outras grandes religiões, mas algumas se diferenciam radicalmente. Eu tenho a impressão de que aquilo que é parecido nas outras religiões foi copiado da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é o livro mais antigo. É uma das religiões mais antigas que foi trazida pela Bíblia. O que ela diz sobre Deus, sobre o início do mundo e também sobre o fim do mundo. As profecias bíblicas que se cumpriram são uma prova, uma grande evidência de que existe um Deus que sabe tudo. Elas mostram que a Bíblia é a palavra de Deus e não outros livros. Em terceiro lugar, a profecia bíblica explica o passado e prediz o futuro. E também a profecia bíblica revela o plano de salvação de Deus, o plano divino de salvação. Porque Deus criou as coisas da forma que são, porque tudo está andando desta maneira. Qual é a meta, o objetivo de nossa vida e de tudo? Aqui está uma citação, uma parte dessa Bíblia, em Isaías 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Esta é uma grande pretensão, não é? Aqui Deus diz, eu sou o único Deus da Bíblia. Eu sou o único Deus. Todos os outros que dizem ser deuses não são. Eles só dizem que são. Eu sou o único Deus verdadeiro, que criou o mundo e que conhece o futuro.
que Deus conhece o futuro. Todos os seres humanos que foram criados têm um início e um fim. Eles estão vivendo nesse eixo do tempo. E a Bíblia diz que Deus é o único ser, a única entidade que está vivendo fora dessa dimensão do tempo. Que Deus é infinito, que Ele não tem início nem fim. Quer dizer que se Ele não vive nessa dimensão do tempo, Ele já está no futuro, Ele conhece o futuro. E por isso Ele pode prever o futuro, Ele pode predizer o futuro para nós. Agora é o seguinte, a profecia bíblica realmente prediz que esse mundo vai chegar a um fim. Exatamente. Vai existir um fim de mundo. Só que quando esse vai acontecer, eu não vos posso dizer. O fim do mundo é chamado também de dia do juízo, juízo final, ou às vezes também o Armagedon, mas não se fala sobre data. Aliás, o ano de 2012 nem aparece na Bíblia. Eu queria com você agora, para finalizar, considerar algumas partes da Bíblia que descrevem este dia do juízo, o fim do mundo. Como ele vai ser e o que vai acontecer depois dele. E o que a Bíblia diz sobre como podemos sobreviver o fim do mundo. Porque nós temos uma imagem sombria do tempo do fim, não é? Que a gente diz, bom, quando chegar o fim do tempo, da vida, não vai ser nada bonito. Mas a Bíblia também menciona que haverá algo novo depois. E como nós podemos sobreviver o fim do tempo. E esta é a esperança bíblica sobre a qual nós vamos brevemente refletir. Primeiro eu queria dar uma olhada com vocês em Daniel 2, esta imagem da estátua, o sonho do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor foi, naquela época, o rei da Babilônia, do antigo império neobabilônico. 604 a 562 a.C. E está escrito na Bíblia, no Antigo Testamento, em Daniel, capítulo 2. Nós não vamos nos deter nesse assunto, porque esse tema levaria 1 ou 2 horas facilmente. Mas a gente vai agora apertar o turbo. A saber, Nabucodonosor teve um sonho. Ele era o rei. A sua cabeça era de ouro, seu peitoral de prata, o ventre de cobre, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Uma mistura. Então veio do céu uma pedra, atingiu a estátua nos pés e destruiu com isso toda a estátua. E a pedra cresceu e ficou tão grande que encheu todo o mundo. Esse foi o sonho do rei Nabucodonosor. Nessa época existia um profeta de Judá, Daniel. Daniel foi levado cativo de Jerusalém, quando Jerusalém, Israel, foi destruída, e ele pôde não somente lembrar ao rei o que ele tinha sonhado, que ele tinha esquecido, mas também interpretar o que significava esta imagem, esses diferentes metais, porque Deus o tinha capacitado para isso. E Daniel tinha dito ao rei, os diferentes metais são diferentes reinos sobre esse mundo, que irão vir sobre esse mundo. E podemos conferir que realmente, passo a passo, tudo se cumpriu. Ele disse que o primeiro reino, esta cabeça de ouro, és tu, ó rei Nabucodonosor, reino babilônico, a cabeça de ouro. O segundo diz ele, peitoral e braços de prata, é o reino que virá a seguir, Medo-Pérsia. Também descrito em Daniel capítulo 5, onde está descrito a decadência e o fim do reino babilônico. E é onde os Medo-Persas tomaram Babilônia. Então aqui o terceiro reino, o ventre de cobre. A Grécia, descrito em Daniel capítulo 8, que a Grécia veio depois da Medo-Pérsia e que venceu a Medo-Pérsia e erigiu ali o seu reino. Foi Alexandre o Grande que erigiu esse reino. Depois dos gregos, diz Daniel, virá o quarto reino, as pernas de ferro, este foi representando a Roma de ferro. E então ele diz que depois desse quarto reino, não vem mais um reino mundial, mas sim os pés com essa mescla de ferro e barro, simbolizando um reino dividido. Não é um reino unificado mundial. E realmente assim aconteceu. Justo depois da Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, não existiu mais um reino mundial, mas só reinos e países fortes e fracos convivendo um ao lado do outro. E essa condição perdura até hoje. Então aqui temos a história do mundo predita. E aqui podemos reconhecer, e aqui temos uma das maiores evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus. O que Daniel predisse, mais ou menos no ano 500 a.C., até agora se cumpriu passo a passo.
Tudo que ele tinha predito aconteceu. Mas o assunto sobre o qual vamos nos deter um pouco mais é essa pedra. Por quê? Porque a pedra é a chave para entender o fim do mundo. Já fiz outras palestras sobre a crise das dívidas, a nova ordem mundial à luz da profecia bíblica, onde eu explico um pouco mais sobre Daniel capítulo 2, onde eu me especializei nos pés e nos dedos dos pés, mostrando que esta união entre barro e ferro também simboliza a união entre Estado e religião, formando assim um reino mundial que está em planejamento nesse momento. E quem quer ouvir isso depois também pode ir para a minha outra palestra. Hoje eu quero dar uma ênfase especial na pedra, porque esse é o tema que estamos tratando hoje, a saber, o fim do mundo. A pedra que atinge a estátua nos seus pés e que destrói toda essa estátua. Para isso nós lemos Daniel capítulo 2, versículos 44 e 45. Mas nos dias desses reis, o rei do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Aqui Deus predisse através do profeta Daniel o que irá acontecer. E quando isso foi escrito, estava tudo no futuro. Quando a pedra cair sobre a terra, o que ela irá fazer? Ela vai destruir toda a imagem, toda a estátua. Ferro, cobre, prata e ouro, tudo é destruído por esta pedra. Esta pedra despedaça tudo. Esta pedra despedaça toda a estátua e faz com que ela não exista mais. O interessante é que, se antes os metais davam lugar a outros metais, depois do ouro veio prata, depois da prata veio cobre, depois ferro e barro, então os anteriores permaneciam. Então, por exemplo, quando se estava no reino Medo-Persa, a cabeça não desapareceu simplesmente. A cabeça permanecia ali na estátua. Então vemos que essa situação mundial foi se transcorrendo simplesmente, mas uma destruição de toda a imagem significa uma destruição do tempo do mundo como o conhecemos agora, o fim do mundo. E é isso que é predito aqui nesta profecia de Daniel 2. E a pedra destrói toda a imagem e com isto toda a terra. Em outras palavras, a terra deixa de existir assim como a conhecemos hoje. Mas então Deus erige o seu reino eterno. A pedra que cresce até encher toda a terra é um símbolo, diz Daniel, do reino de Deus que ele vai erigir sobre essa terra. Em outras palavras, existe um fim do mundo, onde essa terra chega a seu fim, mas então Deus cria algo novo. Isso, aliás, são conceitos parecidos como os encontramos no judaísmo e no islamismo. Um juízo no final, um fim do tempo, onde Deus exerce um juízo, os maus são exterminados, então temos um paraíso, uma nova vida. Isso aqui é descrito com esta pedra. E esta pedra simboliza o eterno reino de Deus, que está por vir. E o Novo Testamento diz que este reino será erigido quando Jesus regressar a essa terra sobre as nuvens do céu. Aliás, como os muçulmanos também creem que Jesus voltará. Temos aqui então certos paralelos. Mas a diferença é a seguinte: os muçulmanos, os judeus e também os outros esperam um reino de paz sobre esta terra. Que Jesus vem sobre as nuvens dos céus para erigir um reino aqui sobre essa terra. A Bíblia diz que isso não é bem assim. Mas o que acontece quando Jesus voltar? Quando vier o fim do mundo? Leiamos em 2 Pedro. 2 Pedro 3, 10 a 13. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra,
em que habita a justiça. São palavras bem duras, não é? O que Pedro diz aqui? Essa terra que nós temos agora irá, quando Jesus voltar e quando virá o dia do juízo, ser destruído com fogo. Irá ser derretido, chegar ao seu fim. Ou seja, sobre essa terra, nenhuma pessoa poderá mais viver. Não existirá mais nenhuma árvore, nenhum carro, nenhuma casa, nada. Tudo desapareceu. Quer dizer, não existe um reino de paz sobre essa terra. Porém, Jesus disse, e isso nós encontramos em São João capítulo 14, versículos 1 a 3, que quando ele for ao céu, ele vai preparar um lugar, então ele regressará. E quando ele regressar, o que ele vai fazer então? Ele não diz que eu regressarei para viver com vocês sobre essa terra, mas ele diz que eu regressarei para vos levar. Levar para onde? Para ali aonde eu estiver, ou seja, para o céu. O reino de Deus não será sobre essa terra, mas no céu. Ou seja, ele vem buscar aqueles que ele ama para estar com ele no céu, ali onde ele estiver também. Agora, a próxima pergunta, quando isso vai acontecer? Será que no dia 21 de dezembro de 2012? Eu não sei, talvez, seria possível, mas eu não quero prometer que será nesse dia. Pode ser alguns dias antes, alguns dias depois, pode ser alguns anos depois. Em outras palavras, nós não sabemos. Nós não temos nenhuma data. Nós não sabemos quando será. Porém, Jesus disse alguma coisa aqui em Mateus, capítulo 24. É um capítulo que fala sobre o fim do mundo, onde ele diz, Mateus 24, versos 32 e 33. Aprendam a lição que a figueira ensina. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está perto. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está próximo. Jesus tem esta imagem da natureza. Ele diz, quando a figueira se tornar verde, quando brotarem folhas, flores, sabemos que o verão está próximo. Aqui no Brasil poderíamos dizer, quando as laranjeiras florescem, sabemos que estação do ano é. Então Jesus disse, quando vocês verem tudo isso, e com isso ele se refere aos sinais dos tempos que vão estar aparecendo, que ele mencionou antes. Quando vocês verem todos esses sinais, vocês sabem que eu estarei perto. Ele não diz quando ele vai estar voltando, mas ele diz os sinais que vão precedê-lo. Que sinais são esses? Eu aqui anotei alguns deles, os sinais dos tempos, que nos mostram quando a volta de Jesus estará próxima. Em primeiro lugar, Jesus nos adverte contra enganos religiosos. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Será que isso já aconteceu? Sim, já aconteceu. E acontece hoje ainda, cada dia. Aliás, quando aqui diz que muitos aparecerão falando que ele é o Cristo, existem muitos charlatões por aí, andando por aí atraindo a atenção de shows e da mídia. Mas eu também posso imaginar que Satanás, que na verdade é um anjo de luz, foi um anjo de luz, que ele tem poder, que ele poderia aparecer como se fosse o Cristo, que poderia afirmar de si mesmo que ele é o Messias, o Salvador, com luz sobrenatural. E assim ele poderia unir todas as religiões mundiais. Que ele diz, eu sou Maitreya, o Messias, o Cristo que veio para vos conduzir a este reino terrestre de paz. E quem estiver contra, esse está impedindo o reino de paz. Tem que ser eliminado. Mas nós temos hoje essas seduções, esses enganos, em todo lugar, em todos os níveis. Nós temos muitos jovens que estão ativos em seitas, em movimentos. Nós temos técnicas orientais de meditação. Nós temos ideias budistas que se estão espalhando. Profecias de Nostradamus, coisas que muitas pessoas creem e creem até mais do que na Bíblia. E muitas pessoas procuram ajuda em curandeiros e em astrólogos e outras técnicas ocultas e sobrenaturais e duvidosas.
Da mesma forma, temos líderes carismáticos que cativam a estima de multidões, que colocam sentimentos como um padrão para a fé, que fazem dos sentimentos a norma, o critério para a fé. E a pergunta é, onde posso encontrar segurança? Eu penso que não sentimentos são decisivos, mas o que a Bíblia diz. O importante não é o que uma certa religião, uma certa igreja te ensina, o que algum líder carismático possa comunicar. Pode parecer digno de confiança, bem fundamentado, mas não, somente creia no que está escrito aqui na Bíblia, porque a Bíblia é o fundamento, é a medida, a norma. E se Jesus diz que os próprios eleitos poderiam ser enganados, isso significa que as falsas ideias estão situadas tão próximas da verdade que quase que se poderia cair nesses erros se não se tivesse a Bíblia. Por isso, leia a Bíblia. Por isso que nós precisamos, sem falta, um conhecimento sobre o futuro, sobre o fim do mundo. Quais são os sinais dos tempos e sobre tudo isto? E quando conhecermos o que a Bíblia diz, então não precisaremos ser enganados. Segundo o sinal dos tempos, em primeiro lugar, vimos enganos religiosos, conflitos políticos. Jesus diz em Mateus 24, versículos 6 e 7, não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Não temos que refletir muito sobre isso. Isso já aconteceu por muitos séculos e hoje, mais do que nunca, que temos conflitos e guerras e tensões, especialmente depois do 11 de setembro de 2001. Desde então, o mundo se modificou politicamente. Em todo lugar surgem novas guerras, guerras civis, também dentro dos países, por essas tensões econômicas e financeiras. Também nos Estados Unidos já fizeram preparos para um possível conflito civil, uma guerra civil. Atritos militares estão na ordem do dia. E isso encontramos em todo lugar. Em terceiro lugar, são preditas catástrofes ambientais. Deus diz, Jesus predisse que o nosso meio ambiente será destruído, que haverá problemas. Nós tivemos nos últimos anos um número crescente de catástrofes sobre essa terra. Terremotos, fomes, furacões, tsunamis e outros desastres. Todos esses sinais dos tempos que nós vimos até agora já aconteceram, já se cumpriram. Não temos que ficar aguardando eles. Acontecem hoje, perante nossos próprios olhos. E em quarto lugar, decadência moral. Nós só temos que dar uma olhada nos jornais, como os Estados Unidos mentiu para o mundo sobre a guerra secreta americana, onde nós reconhecemos que a Bíblia realmente tinha razão. E se os políticos hoje mentem e enganam, o que podemos esperar das pessoas simples? E eu estou convencido de que quando nosso presidente Christian Wulff foi deposto, o seu caráter foi, por assim dizer, assassinado. E estava bem claro que a elite política da Alemanha não queria mais ele como presidente. Se procurou encontrar alguma coisa que ele tinha feito errado. E se pode encontrar em outros políticos coisas parecidas. E se poderia derrubar qualquer político, como se derrubou a ele. Mas se os próprios políticos são tão corruptos e fazem coisas que não se enquadram em nossa noção de dignidade, moralidade e decência, o que se pode esperar do cidadão comum? Eu penso que a nossa sociedade não vai melhorar. Nós não temos uma evolução onde as coisas melhoram, nós encontramos justo o oposto. O ser humano se torna moralmente cada vez pior. Aliás, também isto foi predito por Deus. Mateus 24, 37 a 39. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres se casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui Jesus compara o tempo de Noé, do dilúvio, com o final dos tempos, com o tempo justo antes do fim do mundo. E aqui vemos algo que é interessante. Quando a Bíblia fala sobre fim de mundo, isso é digno de confiança. Por quê? Porque já existiu um fim de mundo, a saber, o dilúvio. Deus já destruiu uma vez toda a terra. Deus já deu um fim a esse mundo.
Mas também aqui era possível sobreviver. E os paralelos entre o dilúvio e o fim dos tempos que está perante nós são bem interessantes. O mundo já chegou a um fim. Que paralelos nós temos aqui? Em primeiro lugar, Deus já deu um fim ao mundo e no final Deus também vai dar um basta a este mundo. Este fim do mundo não vem com algum holocausto, com algum acidente, não por uma catástrofe ambiental, por algum meteorito, alguma bomba. Não, é Deus que vai dar um fim de forma sobrenatural. Jesus vai regressar. Por isso que nós não temos que temer nenhuma catástrofe que nos possa infundir medo. Porque sabemos que quando Ele voltar, Ele vai voltar para a salvação dos crentes. Em segundo lugar, todas as pessoas que não estavam na arca, todos os incrédulos, foram destruídos. E assim de Jesus também será no fim, quando Ele voltar. Todas as pessoas que não crerem em Deus ali irão perecer. Em terceiro lugar, aqueles que creram em Deus e que fizeram o que Deus tinha ordenado, que expressaram a sua fé pelas obras, foram salvos. Quantos eram naquela época? Não eram muitos. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, as esposas desses 3 filhos. Foram um total de 8 pessoas. Quantas pessoas existiam naquela época? Desde a criação até o dilúvio transcorreram mais ou menos 1.500 anos. E as pessoas viviam mais tempo do que hoje. Alguns calcularam, estimaram que poderia ter existido já vários bilhões naquela época. E desses 4, somente 8 foram salvos. Quantos nós temos hoje no mundo e quantos estão crendo? Bem, claro, Deus não se restringe a um certo número. Eu penso que quando Jesus voltar, mais do que 8 pessoas vão ser salvas. Mas o que se percebe é que aqueles que creram entraram na arca e foram salvos. E aqueles que no final dos tempos, hoje, agora, crerem em Cristo, crerem em Deus, confiarem nele, vão sobreviver o fim do mundo. O que diz Jesus estava na mente das pessoas naquela época. Ele diz: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E em si mesmo não existe nada de errado em comer, beber e casar-se. Mas Jesus usou uma figura de linguagem aqui e diz que eles não perceberam. O que eles não perceberam? O que eles não deram atenção? Aquilo que Noé disse. Eles só viveram para o momento do presente, se poderia dizer hoje para cerveja, sexo e televisão, era o seu conteúdo, e todo o resto não lhe interessava. Então, de repente, veio sobre eles. Mas eu posso imaginar que existiam pessoas na época de Noé que eram crentes, que se simpatizaram com Noé e falavam: Noé, você é um cara legal. Você é o único que está indo contra a correnteza. Você é gente que faz, eu gosto disso. E eu te ajudo um pouco também. Eu faço algumas doações para você. E se simpatizavam com a causa de Noé. Poderia até ser que diziam: Noé, eu creio em você. O que você está pregando aí faz sentido. Se você diz que Deus falou, eu realmente creio que Deus te disse isso. Mas então veio o dia em que Noé entrou na arca e Noé disse: venham, este é o momento. Temos que entrar, porque Deus disse, porque senão a porta vai se fechar. Então disseram: bem, Noé, sabe, hoje, mas talvez amanhã, talvez semana que vem. Mas eu estou ocupado aqui, umas coisas importantes, sabe? Eu ainda quero casar, eu quero fazer isso, aquilo. Eu tenho que comprar uma casa, sabe? Eu tenho aquela prestação lá, o terreno, sabe? A construção. Então isso não se enquadra tão bem nos meus planos. Ou para minha esposa não é tão adequado nesse momento. Mas ela disse que ano que vem. Eu posso crer que ali existiam muitas pessoas que aprovavam essa mensagem. Mas eles não entraram. E no dia marcado por Deus, Noé entrou. E Deus fechou a porta. E quando a porta se fechou, o tempo da graça também se encerrou. Os que estavam dentro não podiam sair e os de fora não mais podiam entrar. E quanto tempo mais transcorreu até que veio o dilúvio? Quantos dias mais durou, diz a Bíblia? 7 dias.
Que bom que Deus dissera a Noé que seriam mais 7 dias. Porque imagine que se tivesse entrado, fechado a porta e não tivesse acontecido nada. Talvez Noé tivesse raciocinado, eu acho que eu entendi mal, vou sair de novo. Mas Deus tinha dito mais 7 dias. Então Noé esperou os 7 dias, mas os de fora não sabiam. A multidão estava lá fora e Noé dentro. E não aconteceu nada por alguns dias. E disseram, a gente sabia. Noé, deve ser a idade. Não aconteceu nada. Então o dilúvio veio. A chuva, a água, a chuva, a tempestade. Então eu posso imaginar que eles aqui, como na imagem, eles correram até a arca e pediram, Noé, abre-nos. Rápido. Mas Noé não podia abrir. A porta estava trancada. Quer dizer, antes que veio a catástrofe, Deus tinha fechado a porta por algum período. Ou seja, antes da catástrofe e antes que o desastre veio, Deus tinha fechado a porta, 7 dias antes. E olha que Jesus disse que, assim como foi naquela época, será também no fim dos tempos. Também antes de ele regressar, antes haverá um tempo, Apocalipse 22, versículo 11 diz isso. Quer dizer, haverá um tempo em que não haverá mais graça. Ninguém mais poderá se decidir. Então vem as pragas e Jesus regressa. Não com água, com um dilúvio, mas sim com a volta de Jesus, por fogo no final. E, aliás, quando o dilúvio passou, Deus colocou um arco-íris no céu. E sobre esse arco-íris, Deus falou que seria um sinal de que enquanto houver semeadura e colheita, verão e inverno, calor e frio, dia e noite, não haverá um cataclisma global, um desastre, um fim de mundo global. Até que Jesus volte. Até lá haverá dia e noite, frio e calor, verão e inverno. Ou seja, tudo não será destruído antes, mas até o fim tudo isso vai subsistir. Deus prometeu que até lá Ele iria preservar a terra. Quer dizer, o fim de mundo que existiu aqui com Noé, para nós é um indício como nós podemos sobreviver o fim de mundo que está justo perante nós, iminente. Como? Através da confiança em Deus, crendo no que Ele falou, e que nós acolhemos e acolhendo a Jesus em nosso coração, aceitando. O quinto sinal dos tempos se refere à natureza. Eu leio da Bíblia, Lucas 21, 25 a 28. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra todas as nações ficarão desesperadas com medo do terrível barulho do mar e das ondas. E em todo o mundo muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, porque os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem, com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e levantem a cabeça, pois logo vocês serão salvos. Aqui Deus prediz que haverá catástrofes, tsunamis, desastres naturais. E como todos sabem, temos um montão desses eventos e ainda vão se intensificar. O aquecimento global, projeção de aumento do nível do mar, o encolhimento dos glaciares, poderia enumerar muitos indicadores da mudança climática. Mas quando vemos isso, nós não temos que ter medo, não temos que ter pânico. Jesus vem, isso é um sinal do que Jesus disse, quando isso começar a acontecer, não tenham medo. Mesmo que a população geral tenha medo, as pessoas vão morrer de pavor, na expectativa do que irá acontecer a essa terra, disse Jesus. Mas vocês não têm que ter medo. Por que não? Porque isso somente indica, eu voltarei. E quando eu voltarei para vos salvar, para levar-vos ao céu. O mundo vai chegar ao seu fim, mas vocês vão estar comigo, salvos. Quer dizer, todos esses 5 sinais que nós vimos têm se cumprido. Estão se cumprindo perante os nossos olhos. E o sexto, esse é o último sinal, que se está cumprindo agora também. É o que disse Jesus em Mateus 24. E a boa notícia sobre o reino será anunciada ao mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade, e então virá o fim. O único sinal que não se cumpriu 100% ainda, se pode dizer que todos os outros se cumpriram, mas esse é o único que ainda não se cumpriu na sua totalidade. Eu, por exemplo, penso que há 22 anos o comunismo caiu, que esse muro do qual se pensava que era eterno caiu e, de repente, a Europa Oriental se abriu para o Evangelho, para a mensagem de salvação de Jesus Cristo.
que hoje em todo mundo essa mensagem é proclamada. Jesus falou que quando todo mundo tiver ouvido, ele não disse quando todo mundo tivesse convertido, mas quando todos tiverem ouvido esta mensagem de advertência, que então o fim viria, o fim do mundo, a volta de Jesus. Isso me mostra que não vai durar mais muito tempo. Será em breve. Porque isto se está cumprindo perante os nossos olhos. Quando damos uma olhada aos sinais, vemos que esses sinais se cumpriram. Jesus diz, e eu já citei isso, aprendam a lição que a figueira ensina. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está perto. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está próximo. Mas essa tensão, essa expectativa sobre o fim do mundo atual, eu quero direcionar para o lado positivo. Por quê? Em São João 3,16, Jesus nos deu uma palavra de esperança, que nos desafia. Aqui Jesus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a mensagem que esta noite nos dá esperança. Existem duas possibilidades, segundo Jesus: se perder ou ter vida eterna. Não existe uma terceira ou quarta possibilidade. E cada ser humano irá pertencer a um desses dois grupos, ou estar perdido ou ter vida eterna. E Jesus também menciona como nós podemos ter vida eterna, como nós podemos sobreviver o fim do mundo. Ele diz, todo aquele que nele crê, que crê em Jesus. Jesus significa que eu tomo uma decisão, que eu me decido por algo de entregar a minha vida inteiramente a Jesus. Eu decido que eu vou dar para Ele essa posição no meu coração, que eu vou confiar a minha vida em suas mãos, que eu vou pertencer a Ele, que eu vou ser um seguidor dele. E se eu sou seu filho, seu seguidor, eu vou ser o seu herdeiro também. E quando ele venha, eu irei com ele para o céu, para o seu reino. Esta vida eterna Deus ofereceu a todas as pessoas, de graça, como um presente. Só temos que aceitá-lo de todo o coração. Não temos que fazer nada, nenhuma peregrinação, não temos que pagar nada, só temos que aceitar. É tão simples dizer sim. É tão simples aceitar esta oferta. E esta vida eterna que vai acontecer então é mais bonita do que nossas melhores imaginações. Uma pequena olhada pela fenda da porta nos providencia Apocalipse 21, 1 a 5. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e pronta, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço novas todas as coisas. E também disse: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. É uma pequena visão da glória da eternidade de Deus, sem dor, sem sofrimento, sem morte, sem pecado e sem preocupações. Uma vida de relação íntima com Deus, com Jesus. E eu gostaria de estar lá. Você também? Deus conhece o futuro. Ele sabe o que virá. As profecias bíblicas já se cumpriram fielmente no passado. E o resto que falta ainda vai se cumprir no futuro. O fim do mundo que a Bíblia prediz virá. Mas nós podemos sobreviver. Nós podemos confiar na palavra de Deus. Jesus nos ama. Jesus te ama. E porque Ele te ama, Ele gostaria que você estivesse com Ele no seu reino. E é por isso que eu falo esta noite sobre isso, para que você também possa estar um dia no reino de Deus.
Ele voltará em breve. E Ele gostaria de passar a eternidade contigo. Para isso que Ele veio a esse mundo. É para isso que Ele deixou a sua vida aqui. Por isso Ele morreu, por isso Ele derramou seu sangue, para pagar a nossa dívida, para que nós possamos estar com Ele na eternidade. Por isso, esta noite eu gostaria de apelar, de convidá-lo a tomar uma decisão. Uma decisão por Jesus, aceitá-lo de todo o seu coração. Eu gostaria de encerrar com uma oração. Senhor grande Pai, nós te adoramos. Nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado porque nós podemos ter a Bíblia, a Tua Palavra. Obrigado porque Tu nos dizes em Tua Palavra o que é verdade, o que é o certo. Que Tu nos mostras o que já foi predito e que já se cumpriu. E assim reconhecemos que o fim do mundo, a Tua volta gloriosa, está iminente. Obrigado também porque nos mostraste como nós podemos sobreviver a este fim de mundo. Como nós podemos ter a vida eterna. E eu te peço, Senhor, eu intercedo por cada um de nós. Senhor, que Tu possas estar facilitando esse processo de nós aceitarmos esse convite. Senhor, queremos te dizer que nós aceitamos essa Tua oferta. Nós queremos viver junto contigo na Tua glória, na eternidade. Obrigado pelo Teu amor. Que esse amor possa despertar em nós um amor por Ti também. E que assim possamos entregar nossa vida inteiramente a Ti. E obrigado porque podemos saber de que quando Tu venhas, que nós não vamos perecer junto com os outros e com esta terra, mas poderemos ver o Teu rosto face a face, podendo ir para o céu, para o Teu reino, para viver na eternidade no Teu paraíso. Senhor, ajude-nos para que também possamos comunicar e falar dessa boa notícia a outros. Para que assim outros também possam decidir-se por Ti. Abençoe-nos e continue conosco. Em nome de Jesus. Amém.